Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer o alimento do céu, esse alimento que você tem recebido todos os dias, né? De segunda a sexta, nós estamos aqui com o alimento do céu, com a palavra verdadeira para edificar a tua vida. E eu peço desde já que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 21. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. E a palavra do Senhor diz: Para isso vocês foram chamados, pois Cristo que sofreu por vocês é o seu exemplo. Sigam em seus passos. Ele nunca pecou e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Nunca retrucou quando foi insultado. Quando sofreu, não fez ameaças. Deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele carregou pessoalmente o fardo dos nossos pecados em seu próprio corpo, quando morreu na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos daqui em diante uma vida santa. Pois os seus ferimentos curaram os nossos. Tal como ovelhas, vocês vaguearam longe de Deus, mas agora voltaram para o seu pastor, o guardião das suas almas. Que texto maravilhoso, né? A palavra do Senhor diz aqui, o amado Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz que nós fomos chamados para isso o quê? Para nós seguirmos o exemplo de Cristo. Por quê? Porque Cristo sofreu por nós lá na cruz. E tudo que ele fez foi para dar exemplo. E aqui, ainda no versículo 21, o Pedro diz assim: sigam em seus passos. O que é seguir os passos de Jesus? É seguir, é viver como ele viveu, é procurar ter uma conduta que ele tinha. Claro que nós, seres humanos, pecadores falhos, nós jamais vamos ser igual a Jesus, né? Mas nós precisamos seguir o exemplo, precisamos procurar o máximo possível de imitar a Jesus. O próprio apóstolo Paulo disse, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando Paulo disse isso, ele não queria que simplesmente as pessoas imitassem a conduta dele, mas imitando a ele, estaria imitando a Cristo. Porque Paulo procurou viver como Cristo viveu. 22, ele diz, ele nunca pecou e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Nós sabemos que Jesus, ele nunca pecou. Ele teve toda a oportunidade para pecar, mas ele decidiu obedecer ao Pai. Se ele quisesse, ele teria pecado? Eu creio que sim. Mas ele decidiu, e ele sabia o chamado dele aqui na terra. Ele sabia que ele tinha que vir aqui para ser exemplo. Então ele nunca pecou, nenhum engano foi encontrado em sua boca, ou seja, nenhuma mentira foi encontrada nos lábios de Jesus. Ele nunca retrucou quando foi insultado. Quando sofreu, não fez ameaças, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Quantas vezes Jesus foi insultado? Quantas vezes Jesus ele foi humilhado? Não deram importância para ele. Em todos os lugares que ele ia, sempre tinha multidões, né? Procurando por ele. Muitos querendo o milagre da cura. Muitos querendo saber o que poderiam fazer para ser salvos. Muitos eram só por curiosidade. E muitos também iam para tentar humilhar. Principalmente os fariseus. Eles procuravam de todas as formas, vamos dizer assim, numa linguagem popular, pegar Jesus no pulo. Pegar Jesus com alguma falha, com algum pecado, para condená-lo, né? Mas ele foi sempre obediente ao Pai. Ele nunca retrucou quando foi insultado. Quando sofreu, ele não fez ameaças. É o contrário de cada um de nós. Quando a gente sofre, quando a gente é insultado, quantas vezes a gente não fala, né? Pode esperar, que o teu vem depois. Ah, se preocupa não, que quem planta, colhe. A gente sempre tem alguma coisa para responder, né? Jesus não, ele não fez ameaças, mas ele entregou o seu caso nas mãos de Deus, que era o Pai, que sempre julga com justiça. Esse é um exemplo, um dos exemplos de Cristo.
Entregar tudo nas mãos de Deus. Tem até o hino da Cassiane, né? Que ela diz, mas entregue tudo a Deus, confia só em Deus. Então, tudo, mas é tudo mesmo. Aí às vezes a gente pensa, mas tem umas coisas tão bobas, eu tenho que entregar até os detalhes nas mãos de Deus, sim. Desde o teu levantar até o teu deitar, entrega tudo nas mãos de Deus. O que aconteceu hoje com você, ou o que está acontecendo com você, entrega nas mãos de Deus. O que aconteceu ontem, aquele insulto, aquela mentira, calúnia, perseguição, tantas coisas que a gente passa, que as pessoas fazem conosco, e quando a gente não tem como resolver da melhor maneira possível, entrega a Deus e Ele age com justiça. A palavra do Senhor diz que Jesus carregou pessoalmente o fardo dos nossos pecados em seu próprio corpo quando Ele morreu na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos daqui em diante uma vida santa. Quando Jesus morreu ali na cruz, Ele foi crucificado ali junto com os meus e os teus pecados. Todos os pecados da humanidade. Não foi só daquele povo daquela época, não. Foi para a nossa geração, para a geração futura. Ele já estava carregando todos os nossos pecados, todos os nossos erros, né? As nossas falhas. Ele estava carregando. E isso era um ato para mostrar que nós devíamos morrer para o pecado e viver daqui em diante uma vida santa. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos junto com Ele. E ressuscitamos para uma vida nova, uma vida diferente, uma vida em santidade. Porque os sofrimentos de Jesus curaram os nossos sofrimentos. Hoje nós temos condições de passar por tantos sofrimentos e não tomar decisões erradas, não tomar decisões precipitadas. Por quê? Porque o Senhor, com os seus sofrimentos, Ele curou os nossos. Por isso que a gente tem condições de passar por tantos sofrimentos que antes, quando a gente não conhecia Jesus, a gente olhava e falava, eu não tenho condições de passar por isso. Por aquilo que fulano está passando, se fosse eu, não tinha estrutura para passar. Isso era antes. Depois que você conhece Jesus, depois que você entrega a vida para Ele, aí você vê que você tem estrutura sim para passar. Tal como ovelhas, vocês vaguearam longe de Deus. Quando nós não conhecíamos Jesus, a gente era como ovelha vagueando de um lado para outro, procurando um pastor. Ovelhas sem pastores, pessoas que não tinham um guia, não tinha ninguém para guiar o caminho, não tinha ninguém para ajudar, para mostrar o caminho certo. Mas agora nós voltamos para o nosso pastor, o guardião das nossas almas. Jesus é o guardião da minha e da tua alma. Nós somos almas viventes. E nós temos um Deus que cuida de nós, que nos guia, que nos guarda e que serve de exemplo para nós. Vamos seguir os seus passos? Vamos seguir os passos de Jesus? Vamos aprender a falar como Ele falava, com amor, com muito carinho, ensinava, disciplinava, corrigia, mas tinha um jeito todo carinhoso de fazer isso. E nós temos que seguir os seus passos, fazer o que Ele fazia, andar como Ele andava, amém? E eu te convido nesse momento a orar junto comigo, para que nós possamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude, porque ensinar Ele já ensina na palavra dEle, mas nós precisamos da sua ajuda para poder seguir os passos dEle, amém? Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, maravilhoso Senhor, nesse momento eu sou muito grata a Ti por essa palavra. A palavra do Senhor diz, através do apóstolo Pedro, que nós temos que seguir os passos de Jesus, que foi para isso que Ele foi crucificado ali na cruz, para nos guiar, para nos dar vida nova, para que nós morrêssemos para uma vida de pecados e ressuscitássemos junto com Ele, para uma vida totalmente diferente, uma vida reta, uma vida de santidade. Mas para isso nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Porque sozinhos nós não damos conta, Senhor. Sozinhos nós não temos estrutura para continuar, Senhor, uma vida de santidade, de renúncia ao pecado.
mas contigo nós conseguiremos. Eu peço a Ti por essa pessoa que ora comigo e eu os abençoo, né, nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Agora eu peço que você compartilhe essa mensagem. Deixa o seu like, sabe? Deixa o seu joinha aí. E se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Peça para os seus familiares, seus amigos, para se inscreverem também. Vamos ajudar a divulgar o Evangelho, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.